A Porto anunciou dividendos, nós vamos falar sobre o dividendo e também sobre o potencial dessa empresa. Ela pode surpreender muito, embora tenha aqui um desafio ainda para 2024, tá? Então temos aqui o dividendo do ano exercício 2023, 53 centavos é o JCP, data com aqui 27 de dezembro. Então quem tiver as ações da Porto dia 27 de dezembro vai receber o dividendo numa data ainda a ser aprovada, 45 centavos líquido de R, tirando aqui o imposto JCP, 1,58 de yield de uma só vez. Só a título de demonstração, você teria que ter investido 63 mil e meio para receber aí R$ 1.000 de dividendos líquido, né? O consenso aponta como preço justo para Porto neste momento em R$ 33, o que daria uma margem de 15,4% aproximadamente. A Porto já anunciou isso aqui de dividendos no ano exercício de 2023, totalizando então 1,50 de dividendo bruto por ação, 5,2%. Para chegar no meu previsão aqui, teria que anunciar até 1,84, então faltaria aqui 1,2 para ser anunciado em março do ano que vem, provavelmente para encerrar o ano exercício, né? Caso ela surpreenda aqui, anuncie, por exemplo, 50 centavos, que seria possível, ela chegaria a R$ 2 de dividendos, chegando a um yield aqui de 7% no ano. Lembrando que a minha previsão é 6,4%, não estaria muito longe. Agora então vamos falar da Porto, mas antes eu gostaria de destacar que quem é membro do canal, eu já coloquei a prévia do dividendo para o ano exercício de 2024 da Porto. E aí depois que ela fechar esse ano exercício 2023, aí eu coloco o número final aí da minha previsão, vamos assim dizer. Só relembrando aqui que a frente mais representativa da Porto é a Porto Seguro ainda, né? Principalmente ali com seguro de automóveis. Aí tem também seguro de vida, tem outros seguros aí que a gente já vai ver. Mas a empresa, de um tempo para cá, ela vem também diversificando e ganhando mais força, essa diversificação dela, como a parte de saúde, a parte do banco e a parte aqui de outros negócios, onde ela pretende ainda crescer bastante. No momento, é mais crescimento de receita, o lucro vai ter um crescimento bastante bacana em breve, né? Enfim, ela vem se diversificando, não à toa deixou de ser Porto Seguro para ser Porto apenas. Estou começando aqui com a parte do Porto Bank, que vem apresentando bons números. Já chegou a 3,4 milhões de CPF ativos. E o bacana é que 2,2 milhões de CPFs estão aqui já no Porto Seguro. Então, isso aqui mostra a penetração na base de clientes que eles falaram que iriam fazer e vem fazendo muito bem. Ainda tem um potencial muito grande, né? Afinal, ainda tem 80% para atingir. Ótimo número de penetração. O Porto Saúde tem penetração de 8%, seguros, serviços, aliás, 5%. Então todos aqui ainda têm uma grande chance de ampliar os números de clientes. E olhando um pouco mais os números aqui do Porto Bank, a gente vê nos 9 meses ele crescendo 15,9% na receita, crescendo 23% nos lucros, com um ROE muito bacana de 26%. Isso é um ROE bem bacana mesmo. Então a gente tem aqui um mix de produto que tem um risco um pouco maior, tanto que a inadimplência está aqui atingindo números, né, de 7,4, é acima dos bancões, por exemplo, mas as margens estão bastante bacanas. Tive um ROE muito bom ali no Porto Bank, né? Então o Porto Bank fecha o trimestre com 125 milhões e meio de resultado, uma crescente bastante bacana em relação aos meses anteriores. E a título de comparação, nós temos aqui então o Porto Saúde, que nós vamos falar agora, que teve aqui um trimestre de 37,5 milhões. É uma frente que está crescendo bastante, se recuperando de um momento difícil aqui na época da pandemia. Olhando agora a parte de saúde, né, a Porto Saúde, a gente vê que eles têm dado muita atenção na jornada do cliente, vem utilizando muita tecnologia e inovação para se destacar no mercado. A gente vê que vem evoluindo, por exemplo, nas despesas administrativas, olha só, de 58 agora 49 por vida, então vem reduzindo aqui bastante os custos, né? Isso aqui vai acabar fazendo melhorar as margens, vem fazendo uma série de diversificação na busca aqui da verticalização, olha só o quanto já cresceu aqui consultas do time médico da Porto, né? E sempre muito atento na verticalização, fazendo aqui parcerias, fez aqui uma joint venture com a Oncoclínicas. E quando a gente observa a sinistralidade da Porto, aqui de azul, ela está à frente aqui dos principais concorrentes, dois deles aqui, né? A gente pode ver que é um setor complexo, né? A sinistralidade vinha baixando, veio a pandemia, subiu a sinistralidade, que era normal, bateu 81% em 2022 e ainda está em 80%. Então ainda está forte, a gente vê as concorrentes na mesma pegada aqui de uma certa dificuldade para diminuir essa inadimplência, né?
E agora falando aqui da Porto Seguro, para quem não se lembra, essa parte do seguro, principalmente ali na questão do automóveis, é o que fez a Porto em alguns momentos dar grandes promoções. Tivemos uma sinistralidade baixíssima na pandemia, depois voltou a sinistralidade normal pós-pandemia e também tivemos uma inflação muito alta, então juntou aumento de sinistralidade com inflação alta das peças, então o conserto, vamos assim dizer, ficou caro e as margens foram comprimidas. O mercado odeia margens comprimidas, bateu bastante na Porto, mas rapidamente a Porto conseguiu repassar essa inflação nos seus seguros, ela é muito boa nisso, então foi uma das primeiras aí, e também sem esquecer do crescimento, cresceu aqui 32% em termos de receita de 2021 até agora, e as seguradas, olha só, a vida seguradas também aumentou bastante, o lucro líquido deu um salto significativo, aqui a gente está vendo toda a frente, né, de seguro, então de modo geral ela cresceu bastante aqui nessa frente de seguros. Aí quando a gente vê o lucro líquido, saiu de 365 milhões para 1,4 bi. O salto por conta de todo esse crescimento que vem fazendo na frente de seguros, mas principalmente pela questão que eu comentei ali da repassagem, né, dos preços para o consumidor final, e aí novamente ganho nas margens aqui, fez esse lucro dessa disparada, né? Além de outras eficiências que a empresa vem fazendo, como por exemplo a utilização de inteligência artificial no modelo de precificação no mercado, em real time ainda por cima. Então, realmente isso aqui é um diferencial que pouquíssimas empresas devem usar. Ela já era boa nisso e agora com a inteligência artificial ela fica ainda melhor. Olha o que aconteceu com o índice combinado. Vem melhorando muito. Então, assim, dificilmente, ela está um passo à frente sempre, né, das concorrentes, parece, na parte de seguros de automóvel, principalmente. Então, a gente vê ela controlando muito a sinistralidade, que vai também ajudar muito a melhorar as margens. Seguro alto, ela até tinha diminuído aqui um pouco a parte de prêmios no comecinho do ano, mas já vem retomando aqui. Então ela consegue aliar o que? Crescimento com margens boas, aí realmente o lucro dá uma disparada, né? Seguros patrimoniais é uma frente que ela vem crescendo mais recentemente, tende a crescer ainda mais à frente. A parte de vida também apresentou um crescimento nas vidas seguradas, deu até uma reduzida em relação ao trimestre anterior agora, mas os prêmios foram quase mantidos aqui iguais. Tudo isso fez o resultado da Porto Seguro levar um lucro de 566 milhões nesse trimestre, um resultado fantástico, um crescimento muito bacana, saiu de 194 no terceiro trimestre, principalmente movido pela parte de automóveis, né, que é a frente aí principal do Porto inteiro. E lembrando que ela fez aqui uma precificação muito melhor do que o mercado. Pós-pandemia foi o grande auge da empresa, onde ela foi reprecificando os preços do seguro aí, vindo da inflação, né, que estava em alta, fez isso acima do mercado, já reprecificou boa parte, já está ali num ponto onde não tem muito o que subir. Na verdade, a perspectiva agora é de estabilidade e um pouco de briga de preço, porque sim, a concorrência está agora um pouco mais acirrada o ano de 2024, então a perspectiva, embora seja aqui até de uma certa estabilidade, momentos mais difíceis não vamos ver esse lucro continuar a crescer dessa forma, tá? Então agora é brigar para manter esse momento muito bom da Porto Seguro, enquanto as outras frentes que cresceram muito têm ainda espaço para crescer mais. Então, óbvio, a Porto continua ainda com uma perspectiva de crescer, mas não vai voar como ela voou agora, porque boa parte disso foi por conta do alto, e o alto agora é estabilidade, brigar por manter aí esse momento muito bom da frente de automóvel. E falando em crescimento, uma frente que promete muito é a Porto Serviço, uma novidade na empresa, essa nova frente, assim como o banco ganhou a Porto Bank, a saúde ganhou a Porto Saúde no ano passado, agora a Serviço ganha aqui a Porto Serviço, uma frente só para si, tem crescido muito a receita, chegou a hora de começar a dar belos de uns lucros aí, né? Então, ela tem aqui um atendimento bastante amplificado. Então, temos na mobilidade, residente em empresas e o cotidiano das pessoas, muito atendimento, 1,1 milhão de resgates com guincho. Temos aqui, ó, cargas ou troca de baterias e pneus, chaveiros. Temos a residência em empresa onde ele faz lá reparos na linha branca, serviços hidráulicos, serviços elétricos, tem o cotidiano das pessoas com instalações de TV, ar-condicionados, helpdesk, um NPS forte, 3,7 milhões de serviços prestados. Então, você está vendo que tem um crescimento muito promissor aqui. E quando a gente vê os números da frente de serviços, são números muito grandes. E aí a gente chega aqui na linha do lucro, nos 9 meses, nós estamos falando de 9 meses, chegou a 185,5 milhões e vem crescendo muito, a margem de 13,7% neste momento.
E a nova frente que eles colocaram na Porto Serviço foi aqui a Unigás. Então não existe dúvidas que tem muito a crescer aqui essa frente de seguros da Porto. E se você chegou até aqui, vamos ver então o dividendo previsto da Porto em 2024 por mim. É uma prévia, depois do resultado do quarto trimestre a gente faz o ajuste fino. Eu não acho que o lucro da Porto vai dar uma disparada em 2024, como nós vimos ali, tem um desafio grande ali na parte mais importante, que é exatamente o autosseguro, mas é uma empresa que no longo prazo tem bastante coisa para crescer. Enfim, eu acho que ela vai ter aqui uma estabilidade um pouco maior de payout em 2024. Por isso que eu dei um certo salto aqui na previsão dos dividendos. Mas enfim, prever payout é um pouco difícil, por isso que a gente tem que esperar o ano encerrar e tudo aí ver o que a empresa vai falar, né? Enfim, 2,40 é o meu dividendo previsto, o que daria um yield de 8,40. Um yield de 8,40 para uma empresa de crescimento, né? Então, por isso que a Porto tá bastante bacana. E ela pode oferecer alguns ruídos aí, de repente, barra oportunidade, né? Em 2024, vamos ficar atento. Então, olha só, quando você vê o lucro por ação da empresa em 3,36, você percebe que tem uma margem para dividendos bastante bacana ainda. Ela está com um payout bem menor do que a BB Seguridade e a Caixa Seguridade. Óbvio, são queijos diferentes, nunca vai ter um payout de 100%, 90% aqui a Porto, né? Mas a gente acredita que tem espaço para pagar payouts maiores. E aí a gente vai sem pressa enquanto o lucro aqui tiver essa boa performance, é bastante bacana. Então, olha só, entregou um crescimento. Olha, isso aqui é nítido que é crescimento. Só que aconteceu recentemente, foi muita volatilidade. A pandemia faz subir, depois a pandemia faz cair, depois não sei o que, cheio de volatilidade, trazendo algumas ofertas aí nas ações. Vamos ficar de olho em 2024, porque cotação, né, ela acaba o quê? Seguindo o lucro, olha só. Então, cotação segue o lucro e teve essa volatilidade toda. O preço teto histórico sugere uma margem de apenas 10,8% aqui na Porto. Então deixa o like no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sino, que aí você não perde os novos vídeos que eu trago. Um abraço, até o próximo, valeu!